BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite! Terminou agora há pouco o Sul Export, fórum que debateu o desenvolvimento dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você vai ver também uma matéria sobre o acidente que aconteceu em Baltimore, nos Estados Unidos, com o porta-container. Da capital federal, a gente fala sobre a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Brasil e sobre o lançamento do Guia de Enfrentamento ao Assédio no Setor Portuário, lançado hoje. Boa noite, Marília! Oi, Núria, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, Brasília se prepara para receber o presidente francês Emmanuel Macron. Teve o guia de lançamento lançado pela ANTAQ e pelo Ministério de Portos e Aeroportos, e além disso, o presidente Lula modificou a lei para a emissão de debêntures. Obrigada, Marília. A gente já volta a conversar. O BNews 19 horas mostra ainda os detalhes do acordo entre a Rumo e a DP World para a construção de um novo terminal no Porto de Santos. O BNews 19 horas começa em 30 segundos. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. A gente vai direto para Santa Catarina, porque acabou agora há pouco o Sul Export. Quem está por lá é o Carlos Maganin, que acompanhou tudo. Boa noite, Carlos. Opa, a gente está com um probleminha de som, porque o Carlos está ao vivo lá de Balneário Camboriú, mas ele volta. Por enquanto, a gente vai assistir um VT, porque a região sul se destaca como potência econômica, supera o PIB de vários países e a economia da região sul foi discutida nos últimos 2 dias no Sul Export, o primeiro fórum do calendário do Brasil Export em 2024. Na abertura do evento, os participantes falaram sobre a necessidade na melhoria dos acessos aos portos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver. A necessidade de melhorar acessos rodoviários, ferroviários e marítimos, uma dor que não atinge apenas os portos da região sul do Brasil. O problema é comum na logística brasileira. O CEO do Brasil Export, Fabrício Julião, ressaltou na abertura do Sul Export a necessidade de juntar todos os envolvidos no problema para debater soluções. Os portos continuarão crescendo e nós temos que pensar em acesso. Nós temos que pensar que a produção de frango, de soja, de milho, de bens de consumo será muito maior do que a nossa capacidade de produzir asfalto, de produzir rodovia, de produzir ferrovia. Então, nós precisamos o tempo todo discutir essa agenda tão cara para o crescimento do Brasil. Um apelo reforçado pelo secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, Beto Martins. Quando se coloca em xeque e em risco a possibilidade de se parar a dragagem daquele canal de acesso, nós vamos colocar em risco também o Porto de Navegantes, a TUP, o Porto Privado de Navegantes. E Santa Catarina já acendeu o seu botão de emergência. Na primeira noite do Sul Export, a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, apresentou a carteira de projetos da pasta. Ressaltou a previsão de investimentos de 2,8 bilhões de reais e os importantes leilões que devem acontecer esse ano. A gente tem vários investimentos sendo realizados aqui na região sul. Acho que em termos de orçamento público para o setor portuário, a gente tem aí o investimento no Mólio de Imbituba, que é significativo, no Moegão de Paranaguá, que são 500 milhões. Quando a gente está falando de investimentos privados, a maior parte da nossa carteira de arrendamentos, que foi recentemente apresentada, é na região sul. Então, dos 14 bi, 13 bi vão ser de arrendamentos que vão ser realizados entre 24 e 26 aqui na região. Então, são investimentos vultosos que com certeza vão atrair mais cargas aqui para a região sul.
A expectativa é que a gente tenha a criação da secretaria nas próximas semanas, né? É um decreto que deve ser publicado. E a ideia é que a gente tenha aí toda a parte do Departamento de Hidrovias, que hoje está na Secretaria de Portos, vá para a Secretaria de Hidrovias. E a gente vai ter um departamento específico que vai tocar aí projetos, a parte de licenciamento ambiental e toda a parte de orçamento de obras públicas aí, também toda a parte de concessões hidroviárias. Santa Catarina são 5 portos, então também um grande investimento vem para cá. Com certeza, a gente vai ter grandes investimentos em arrendamentos e também grandes investimentos aí em obras públicas aqui na região de Santa Catarina. O Sul Export também teve homenagens a Balneário Camboriú, sede do evento, e que comemora 60 anos em 2024. E a posse do presidente do Porto de Imbituba, Urbano Lopes de Souza Neto, como conselheiro do Sul Export. Balneário Camboriú, que certamente está mais inspirada com a presença de um debate à altura daquilo que o Brasil necessita. É preciso superar o preconceito contra a iniciativa privada. O lucro não é pecado. É bem verdade que as empresas têm função social. É bem verdade que um porto público impacta de forma expressiva as comunidades. É preciso, então, estabelecer essa necessária conciliação. E na visita técnica à Portonave em Navegantes, anúncios de investimentos. O porto, que é o segundo privado em movimento de contêineres no país, vai ter o maior aporte desde o início das atividades, em 2007. Estamos desenvolvendo uma obra que é muito importante no sentido de nos dar capacidade de receber navios maiores, assim continuaremos competitivos e estaremos agregando infraestrutura para o país e para Santa Catarina. Vamos ver se a gente consegue contato com o nosso repórter lá? Oi, Carlos, agora sim, te escutamos, vamos ver. Isso mesmo, Núria. Chegamos agora aqui, então, de Balneário Camboriú, trazendo as informações sobre este grande evento que foi encerrado agora há pouco aqui em Balneário Camboriú. No dia de hoje foram tratados vários assuntos. Os principais assuntos tratados, claro, dragagem e acesso aos portos via terrestre ou ferrovia. O diretor da NTT, o Felipe Queiroz, comentou muito sobre a questão de acessos aos portos, tanto aqui de Itajaí, Navegantes, e também Itapoá, São Francisco do Sul e Rio Grande, além de Paranaguá também. As dificuldades de acesso foram os grandes questionamentos dos empresários ligados à área de logística a esses portos. A demora da chegada dos caminhões até o terminal e do terminal para sair também. Vagas de estacionamentos para esses caminhões também foi discutido, já que o problema não é apenas só a chegada desses navios, mas as cargas até aos portos. Esse foi um tema bem debatido aqui em Balneário Camboriú, quanto à questão dos acessos. Foi dito ainda ontem pela secretária também, investimentos em ferrovias que estão sendo estudados para a nossa região sul aqui do Brasil, que ainda é muito precário. Paraná tem ainda uma rede ferroviária até muito boa. Agora, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não temos esses acessos às ferrovias. Outro ponto também debatido foi a questão das dragagens, as concessões às empresas para fazer a dragagem, já que cada vez mais navios maiores, aqui podendo chegar até 350, 400 metros de comprimento, e o calado também precisa ser mais fundo, mais profundo para receber esses navios. Então foi um debate muito importante também aqui sobre dragagens, concessões e essas obras. Previsões, porque a longo prazo, 10 anos, 15 anos, até 20 anos para fazer esses trabalhos. O superintendente da Portonave, o Osmari Castilho, falou sobre o aumento do berço e também a profundidade para receber navios de até 400 metros de comprimento. E aí vem uma questão, a dragagem e a bacia de evolução também do complexo portuário do Rio Itajaí-Açu, que precisa ser feito. E, segundo ele, há uma rúbrica no PAC, mas não há ainda o dinheiro para esse investimento. Já o TECOM, lá em Rio Grande, falou dos investimentos em tecnologia e também automação e energia limpa. Um investimento também muito forte na questão de veículos elétricos. Já foi aplicado também no Porto de Itapoá. O superintendente de lá falou que os investimentos nessa parte são fortes e agora, dentro de 40 a 45 dias, devem receber caminhões também movidos à eletricidade para movimentação de cargas, assim reduzindo também a emissão de gases. Um dos pontos importantes também que foram tratados aqui no evento, que é a questão ambiental e sustentabilidade, no dia de hoje foi tratado aqui nos painéis. Outro painel também que foi bastante feito foi investimentos e protagonismo dos terminais portuários da região sul, ao qual aqui o desenvolvimento e também o aumento do volume de cargas é muito grande. Mas tudo, volto a falar,
a questão da mobilidade urbana e também as rodovias que dão acesso aos portos aqui da nossa região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente teve um debate muito importante também na questão de valores investidos e crescimento. E o que tudo indica é a longo prazo. E o que se precisa também, e foi uma reivindicação de todos os administradores dos portos aqui da região sul, um investimento mais ágil por parte do governo federal também. Principalmente, como eu disse, acessos, dragagens e bacias de evolução. Os navios estão chegando cada vez maiores aqui ao Brasil. 400 metros e já tem até 366 manobrando em Santos. Então, 400 metros aqui na região sul e a expectativa é essa, de agilidade em todos esses processos para facilitar e desenvolver a economia aqui da região sul, Núria. Perfeito, Carlos. Teve muita informação. A gente vai conferir outras informações sobre o Sul Export ao longo de toda a edição de hoje. Vamos ver então, só aqui passando, vamos ver então agora o que mais é notícia hoje. Eu acho que não tem como não falar, né, das primeiras horas dessa quarta-feira, porque um porta-container se chocou com uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos. As equipes de resgate retiraram 2 homens com vida, mas pelo menos 6 pessoas seguem desaparecidas. As autoridades americanas investigam se problemas de energia no navio podem ter causado o acidente. As imagens da ponte Francis Scott Key, colapsando sobre o rio Patapsco, em Baltimore, deixaram o mundo em choque na madrugada desta terça-feira. Era 1h30 da manhã no horário local e 2h30 no Brasil, quando o porta-containers Dali atingiu um dos pilares da ponte. O medo inicial era que o incidente tivesse sido causado por ataques terroristas. Mas antes mesmo do início da tarde, as autoridades norte-americanas já trabalhavam com uma outra hipótese: falha no sistema elétrico da própria embarcação. As imagens de vídeo mostram as luzes na proa e ao longo do comprimento do navio se apagando por 11 segundos antes de ser restaurada e já muito mais perto da ponte. Uma segunda queda de pelo menos 7 segundos se torna aparente, antes das luzes se acenderem mais uma vez. 22 segundos depois, o navio atingiu o pilar de suporte. As imagens da manobra mostram o navio derivando para bombordo e, durante os períodos em que as luzes estão acesas, manobrando bruscamente para este bordo. Segundo especialistas, essa foi uma tentativa dos 2 pilotos a bordo de contornar o pilar. Uma estratégia frequentemente bem-sucedida para evitar obstáculos marítimos. Um chamado de Mayday foi emitido antes do porta-containers atingir a ponte, uma decisão que pode ter salvo vidas antes do colapso. Isso porque os avisos da tripulação fizeram com que as autoridades de trânsito tomassem rapidamente a decisão de impedir a passagem de veículos. O porta-container Dali foi construído em 2015 pela Hyundai da Coreia do Sul. Com 300 metros de comprimento e 48 de largura, a embarcação tinha a bandeira da Singapura. O operador responsável era o Synergy Marine Group, a serviço da companhia dinamarquesa Maersk. As operações portuárias de Baltimore estão suspensas e, na medida do possível, sendo alteradas para portos vizinhos. O porto de Baltimore é um dos mais importantes portos norte-americanos, com a maior capacidade para navios roll-on roll-off nos Estados Unidos. Só no ano passado, os terminais privados e públicos de Baltimore movimentaram 847 mil automóveis e veículos leves, muito mais do que qualquer outro porto americano. Agora a gente vai para Brasília, porque o dia na capital federal tá cheio. Vamos conversar com a Marília Sena. Boa noite, Marília. O que temos por aí? Marília, me ouve? Oi, Núria. Eu tô com um pouquinho de problema aqui no áudio, mas vamos prosseguir aqui. Brasília se prepara para receber o presidente Emmanuel Macron, que chegou hoje ao Brasil, está com o presidente Lula lá na região amazônica. A última atualização que a gente teve foi que ele deu um passeio ali pela Ilha do Combu. Macron veio bastante interessado em conhecer a região amazônica, que é a região que vai sediar a COP30. E a rota dele aqui tem bastante coisa aqui no Brasil. Depois de passar hoje por Belém do Pará, ele segue para Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde entrega o submarino Toledo, que é aquele submarino que foi feito em parceria com
o Brasil, entre França e Brasil. Depois segue para São Paulo, tem uma curiosidade interessante, Núria, ele quer caminhar na Paulista e conhecer o MASP. Segundo a assessoria de Macron, ele gosta de fazer essas coisas ao ar livre e tem bastante vontade de conhecer o MASP. Também pediu para jantar com o cantor e compositor Chico Buarque e vai conseguir, né? Tem essa agenda prevista para ele lá em São Paulo. E só na quinta-feira ele vem para Brasília, a expectativa da chegada dele aqui é por volta das 11h30, sobe a rampa do Palácio do Planalto, visita o presidente Lula, depois visita o Congresso Nacional, onde se reúne com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e ganha ali, né, um jantar, um lanche. A gente não sabe, na verdade, que horas que essas agendas dele vão terminar, mas ele acaba fazendo uma refeição no Palácio do Itamaraty e se despede do Brasil. Todas essas agendas, o presidente Lula vai acompanhá-lo, menos em São Paulo. O presidente Lula volta para Brasília já amanhã, porque Macron faz Rio de Janeiro e São Paulo em um dia só. Por falar em presidente Lula, antes dele sair aqui de Brasília para se encontrar com o presidente francês em Belém do Pará, ele assinou um decreto que regulamenta as emissões de debêntures. É o seguinte, Lula assinou esse decreto para vetar a emissão de debêntures em projetos relacionados à cadeia produtiva de energias que não são renováveis. Na prática, é vetado a emissão de debêntures para óleo e gás. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse o seguinte, que esse setor de óleo e gás já é bastante rentável e não precisa de incentivo fiscal do governo. Quem vai poder emitir debêntures agora? Quem tem projetos de transição energética, por exemplo, os projetos relacionados à produção de hidrogênio de baixo carbono e biocombustíveis. Projetos também de mobilidade urbana para atrair ônibus elétricos ou híbridos que utilizam biocombustíveis. Lembrando, né, Núria, que debêntures são aqueles créditos de longo prazo emitidos por empresas. A intenção do governo federal é incentivar pautas de energia verde. O governo federal vem tentando bastante incentivar isso. Além disso, o presidente Lula lançou hoje uma regulamentação também para o programa Mover, que é aquele programa que incentiva a fabricação de carros e o uso de carros aqui no Brasil, a compra, né, pelos brasileiros, de carros de baixo carbono. Vai estar previsto 19,3 bilhões de créditos financeiros entre 2024 e 2028. E para isso, essas empresas que fabricam esses carros de baixo carbono precisam gastar, no mínimo, entre 0,3% e 0,6% da receita operacional bruta. Para quê? Para que cada real investido vai dar o direito dessas empresas de receber entre 0,50 centavos e R$ 3,20 de créditos que poderão ser usados aí para abatimento de qualquer tributo administrado pela Receita Federal. Então, Lula teve essa agenda bastante extensa hoje no Palácio do Planalto, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é uma das principais cabeças, né, que está levando essa pauta aí verde para frente. Obrigada, Marília. Hoje em Brasília teve também o lançamento do Guia de Combate ao Assédio no Setor Marítimo e Portuário pela ANTAC. Amanhã a gente vai trazer todas as informações para você de como foi. A Rumo e a DP World anunciaram ontem um acordo milionário para a construção de um novo terminal de grãos e fertilizantes em Santos. Vamos ver. O acordo vai reunir duas das maiores operadoras logísticas que atuam no Brasil. A Rumo, que opera 12 terminais e administra cerca de 14 mil quilômetros de vias férreas, e a DP World, líder mundial em logística de suprimentos e responsável pelo cais de 653 metros na margem esquerda do Porto de Santos. Tem um dos mais modernos complexos para a movimentação de celulose no país. O investimento para a construção chega a 2,5 bilhões de reais. A Rumo afirma que esse valor vai ser financiado com empréstimos, mas também cogita a possibilidade de parcerias estratégicas. O início da obra ainda depende dos licenciamentos e das aprovações legais e regulatórias, e o prazo estimado é de 30 meses. O acordo entre a Rumo e a DP World acontece após 3 anos de estudos. Segundo a empresa,
O terminal vai ter capacidade para a movimentação de 12 milhões e meio de toneladas anuais, sendo 9 milhões de toneladas de grãos e 3 milhões e meio de toneladas de fertilizantes. O acordo prevê 30 anos de operações. A DP World vai ficar responsável pela movimentação portuária e vai disponibilizar a área para o terminal. No comunicado conjunto das duas empresas, o CEO da Rumo, Pedro Palma, disse que o modal ferroviário é a solução logística mais eficaz, segura, competitiva e de baixo carbono para movimentar grandes volumes de commodities para exportação, assim como cargas importadas, com insumos que aumentam a potência produtiva do agronegócio brasileiro, combinado com a ferrovia estadual que está sendo construída para ampliar o alcance dos trilhos no Centro-Oeste. O novo terminal reforça o protagonismo do Porto de Santos como principal corredor logístico para o agro e, consequentemente, uma alavanca de competitividade para a economia do país. O CEO da DP World Brasil, Fábio Siqueirino, destacou que a parceria é estratégica porque vai ampliar a capacidade de multimodalidade da empresa. Diz também que o projeto vai contribuir para o crescimento do agronegócio no Brasil. No próximo bloco tem mais informações sobre o Suexport, o primeiro fórum do Grupo Brasil Export nesse ano. A gente volta rapidinho, não saia daí. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. Olha só essa história. Um estrangeiro, que a princípio foi identificado como chinês, apareceu à deriva no canal do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, e fugiu da unidade de pronto atendimento onde foi socorrido. Ele deixou os documentos e a aliança na unidade de saúde e desapareceu depois de fazer uns exames médicos e passar por uma consulta. A Polícia Federal agora vai investigar o país de origem e como é que ele chegou até aqui. A gente vai acompanhar. Por enquanto, vamos ver o que é mais a notícia pelo Brasil hoje. A Iberdrola, gigante do setor de energia elétrica da Espanha, vai investir 4 bilhões e meio de reais no Brasil nos próximos 3 anos. No país, a empresa atua por meio da Neoenergia, que opera 5 concessionárias no país, na Bahia, Pernambuco, Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Norte. O investimento faz parte de uma mudança estratégica da empresa, com foco em energias renováveis. O preço do milho voltou a cair de acordo com o CPEA,
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Em março, a queda acumulada é de 0,35%. A saca do milho fechou a última sexta-feira em R$ 62,45. O Instituto aponta que a queda acontece por causa do menor interesse de compradores. No estado de São Paulo, a demanda está abastecida, por isso não há necessidade da compra de grandes volumes. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, iniciou uma mega operação para fiscalizar as frotas em circulação e os serviços de transportes interestadual semiurbano de passageiros entre Goiás e o Distrito Federal. Em uma semana, a agência aplicou quase R$ 2 milhões em multas e emitiu 443 autos de infração. A operação vai até o final do mês e visa a retirada de circulação de ônibus irregular e verificar os itens de segurança dos veículos. Uma passageira de 20 anos foi presa dentro do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Ela embarcou em um voo de Manaus com quase 6 quilos de skunk. Para tentar enganar os cães farejadores, o material estava escondido dentro de peixes congelados. Foi a primeira vez que a Polícia Federal se deparou com essa situação. A passageira vai responder por tráfico internacional de drogas e poderá pegar 15 anos de prisão. Em visita ao aeroporto de São José dos Campos, em São Paulo, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o terminal está pronto para voltar a receber passageiros. Os voos vão retornar essa semana, após 4 anos de inatividade. A rota será para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O ministro informou que está trabalhando junto com a concessionária do aeroporto para ampliar a malha aérea. Tem mais informação no portal bnews.com.br, vamos colocar aqui na tela? Bom, além das notícias que a gente já deu por aqui, olha só, tem um incêndio que atingiu o galpão da Multilog Logística em Barueri, em São Paulo, na madrugada dessa terça-feira. Não tem registro de vítimas e a situação já foi controlada. Tem muita informação hoje, claro, toda a cobertura do Sul Export. E voltando a falar de Sul Export, os acessos e as oportunidades de investimento foram temas do segundo dia do fórum nessa terça-feira. Na abertura do segundo dia do Sul Export, Tiago Toledo Ferreira, chefe do Departamento de Logística e Transporte do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, revelou detalhes sobre as oportunidades de financiamento disponíveis para projetos de portos e hidrovias na região sul do Brasil. Ferreira informou que o banco mantém uma carteira ativa no setor de portos e navegação. Entre as oportunidades de novas políticas públicas para impulsionar investimentos, ele destacou o Fundo da Marinha Mercante, a cartilha dos novos arrendamentos, os terminais de uso privado e a formulação da BR do Mar e os apoios à indústria naval. O banco, apesar de ser ter essa missão do financiamento, a gente não tem interesse em atuar sozinho. Acho que o papel do banco, na sua missão de diversificar o funding e prover funding, ele atua diretamente financiando, é isso que a gente faz lá no departamento que eu estou liderando hoje. Mas um desafio que a gente tem é conseguir atrair outros players para nos apoiar nesse mercado. Por exemplo, quando o BNDES atua em debentures, a gente entra como uma âncora, a gente ajuda a estruturar a emissão, a gente coordena até a emissão. Ainda durante os painéis da manhã, um dos temas debatidos foi o acesso aos portos da região sul. 80% das cargas de Paranaguá chegam e saem do porto pelo modal rodoviário. Ou seja, nós temos um grande problema porque nós temos um único acesso a Paranaguá. Então, nós temos aí o acesso do Planalto para a planície litorânea por serras, que são muito suscetíveis às questões de desmoronamento. Durante a tarde, os investimentos e o protagonismo dos terminais portuários da região sul foram debatidos no painel, que reuniu representantes dos portos paranaenses. No Porto Itapoá, nós já tivemos a oportunidade de, na primeira fase de expansão, em 2017, 2018, preparar o cais para essa mesma
tendência de navios maiores. A gente vive uma necessidade, né, de trabalhar com inteligência artificial, com a experiência do cliente, com novas tecnologias, com segurança dos ataques cibernéticos que estão virando moda. E outra coisa, ninguém mais vai na loja, todo mundo compra na internet. Então a gente tem que ter os nossos serviços também, não na internet, mas nós temos que ter todas as nossas ofertas de serviço e também a execução deles de uma forma automatizada. O último painel tratou dos impactos reflexos das atividades portuária e industrial na cadeia de negócios. Isso é fundamental, que cada ação que você tenha, né, na tua atividade, você pense exatamente no impacto que aquilo pode estar causando, né, para a população. Não acabou ainda não, viu? A gente continua falando sobre o Suexport no próximo bloco. É rapidinho. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. Um dos temas mais quentes do Suexport 2024 foi o debate da nova modalidade de concessão que está na pauta do governo federal, a dos canais de acesso marítimo. O modelo de Paranaguá deve ser replicado para outros portos do Brasil. A reportagem é de Paulo José Ribeiro. As concessões de hidrovias foram o tema central do segundo dia do Suexport 2024. O segundo painel desta terça-feira teve foco no canal de acesso ao Porto de Paranaguá, no Paraná, que terá um projeto inédito no Brasil e deve servir de modelo para todo o país. Os debatedores trataram das principais demandas do setor para a modelagem do contrato, falando sobre a necessidade de mais celeridade e flexibilidade no processo. Paranaguá avançou, colocou, mas eu também vejo muitos problemas, tal qual o Tércio colocou, eu vejo muitos problemas nessa modelagem. Não está precificada a questão do seguro ambiental. A ANTAQ recentemente está exigindo a questão do seguro ambiental das autoridades portuárias em relação aos operadores portuários. A autoridade portuária sequer consegue fazer seguro das suas operações. Isso também não está precificado dentro desse modelo. A previsibilidade também foi exposta como necessidade para manter a segurança jurídica dos investidores e da empresa que realizar o arrendamento. Segundo Casemiro Tércio Carvalho, consultor e sócio da Ford Infra, é preciso que as concessões tenham uma melhoria na descrição e gestão dos contratos, para que eles possam se adaptar a longo prazo e causar uma redução de risco. O ganhador está com a dor ali pontual para ganhar o contrato. Então, ou é uma máquina que não está, um equipamento que não está mobilizado,
ou de fato vai ganhar a concessão para ter uma upside de mobilização naquele lugar. No final, a concessão ela traz uma previsibilidade para o concessionário, né, para as empresas de dragagem, que no contrato clássico de licitação você não tem essa previsibilidade. Os modelos de concessão também foram questionados no painel, assim como a atuação do Estado nesses procedimentos. A proposta de consórcio foi levantada, visando um trabalho em conjunto entre a administração pública e o setor privado. O modelo de Paranaguá, de certa forma, ele é mais robusto do que os outros modelos que a gente teve a oportunidade de disputar aqui. A gente também participou de um modelo que, de certa forma, está embrionário na Colômbia. E assim, ele está robusto, ele precisa maturar, de fato, tem muitos pontos que precisam ser passados. O projeto de concessão no canal de acesso ao Porto de Paranaguá prevê um crescimento de 24% na movimentação dos portos paranaenses até 2050. Entre os investimentos está o aprofundamento de mais de 15 metros, além da ampliação e extensão do canal e o alargamento em 40 metros, que possibilitará a chegada de navios de maior porte. O edital da concessão, que também abrange a manutenção e exploração do canal aquaviário pelo prazo de 25 anos, foi publicado no final do ano passado. Serão destinados mais de R$1 bilhão em investimentos para o projeto. Os arrendamentos de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Santos, no litoral de São Paulo, devem seguir o mesmo formato de Paranaguá. Quando a gente busca e faz a discussão de olhar uma concessão, é porque a gente quer uma segurança jurídica para conseguir manter o canal e os nossos acessos de acordo, né, conforme as necessidades dos terminais, da operação. E, além disso, eu preciso garantir também, como gestor, que eu vou ter um bom contrato, que isso vai continuar ao longo do tempo. E não a cada ano eu faça um enorme de um esforço para conseguir fazer e ter aquele contrato. Você acompanha toda a cobertura do Suexport no nosso site, portalbnews.com.br. Por hoje, o BNews 19 horas fica por aqui. A gente volta amanhã, então não esquece de se inscrever no canal do YouTube para receber a notificação quando a gente vai pro ar, viu? Uma boa noite para você, até amanhã. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.